Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Nós vamos hoje continuar a nossa conversa sobre a primeira sessão, Origem e Natureza dos Espíritos, do capítulo 1, que trata dos espíritos, da parte segunda, do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Na nossa última conversa, nós apresentamos as 4 primeiras perguntas desse trecho, mas hoje vamos encerrar essa primeira sessão. Allan Kardec, na questão 80, faz aos espíritos a seguinte pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E essa pergunta é muito interessante porque significa que se essa criação aconteceu só lá atrás, no início dos tempos, vai chegar um momento em que essas... A gente não falou disso ainda não, tá? Mas essas classes dos espíritos, essa organização dos espíritos, vai chegar no ponto que se esgotaria, porque a criação teria toda ocorrida num momento só. Os espíritos respondem que a criação é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E Jesus dos Evangelhos já tinha dito, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A criação divina não se encerra, não parou. Não teve um momento do tipo assim, deu o 7º dia, já criei tudo aquilo que eu precisava, agora é hora de descansar. Não, na verdade isso daí não acontece. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? É interessante, porque traz um pouco de uma possível dúvida em torno até mesmo da origem de cada um de nós a partir da reencarnação. Porque os espíritos, eles surgem a partir da união, encontro de 2 espíritos, ou de alguma forma eles foram criados separadamente, individualmente. E os espíritos respondem que Deus os cria. Quando ele pergunta espontaneamente, vamos lembrar que tem a ver também com algumas questões da ciência da época, que acreditava que alguns seres, alguns elementos poderiam surgir do nada, né? Quando a gente estuda questões biológicas, vírus, bactérias e até alguns tipos de seres vivos, né? Que é muito comum da gente pesquisar, alguns vão entender que a ideia de germes, ratos e assim por diante, teve uma época que tinha uma discussão séria em torno do surgimento dos ratos, achando que os ratos nasceriam espontaneamente através da sujeira. São crenças que eram comuns na Europa do século XVIII e XIX. Até por isso se justifica essa pergunta, né? Os espíritos, eles vão surgir do nada ou eles surgem a partir do encontro de 2 espíritos? Deus os cria, como todas as criaturas. Tudo, todos, tudo que existe foi criado por Deus, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Ainda não conseguimos acompanhar nem entender, não temos ainda desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, para conseguir acompanhar e entender como que o espírito surge, como é que é feita a criação desse espírito. Questão 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? A gente pode dizer que não tem matéria no espírito? É um elemento separado? Aí alguns podem virar assim, Rogério, mas eles já perguntaram mais ou menos isso lá atrás, porque lá atrás foi falado de princípio inteligente, de princípio material, que o espírito seria do princípio inteligente e a matéria do princípio material. Tá repetindo? Mais ou menos. Mas é porque cada vez que ele repete uma pergunta, colocando um pontinho a mais de reflexão, permite dar margem para que outras questões sejam apresentadas. E os espíritos respondem: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Ele já está começando a deixar bem claro assim, olha, é imaterial, isso deles vão falar para a gente lá na frente. Só que história é essa? Tem alguma coisa aí que não está muito bem entendida, que não está muito bem colocada? E eles estão querendo dizer que falta muito termo correto para poder se explicar essas coisas. Lembra que nós mencionamos lá atrás que pelas dificuldades de linguagem, tem, por exemplo, palavras que existem no determinado idioma e não existem em outros? É mais ou menos a mesma coisa.
Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com a linguagem deficiente? Pode um cego de nascença ver a luz? Imaterial não é bem o termo. Aliás, falei uma coisinha errada. Pode um cego de nascença definir a luz? E ele fala imaterial não é bem o termo, porque imaterial tem a ver com a questão simplesmente de ausência de matéria, né? E ele fala que incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Para o entendimento daquela época, a ideia de imaterial tinha a ver com algo que não tinha corpo, mas que também seria quase que indefinido. E ele está querendo deixar bem claro que o espírito existe, o espírito é alguma coisa. Aqui ele vai falar que é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Em outros momentos, os espíritos vão trazer a notícia de que o nosso corpo espiritual, o perispírito, é formado por essa matéria quintessenciada. E ele é o responsável por dar essa forma que nós vemos nos casos, né, daqueles que são médiuns, que nós vemos e conseguimos identificar como sendo espíritos. Mas Allan Kardec, exatamente para não se deixar dúvidas, né, ele vai colocar uma nota que diz o seguinte: dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Essa matéria que nós conhecemos aqui, a matéria que é comum da gente encontrar aqui no planeta Terra, o elemento material que existe aqui, o espírito é diferente disso. Nesse sentido, a gente pode falar que o espírito é imaterial. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. Alguém que nunca viu a luz não vai conseguir explicar, não vai ter a facilidade de colocar através da linguagem, não vai ter os recursos necessários para explicar através da linguagem alguma coisa que ele não consegue perceber, que ele não conhece. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. A gente sabe que o cego de nascença tem os outros sentidos mais aflorados. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Algumas pessoas acham desnecessárias algumas questões que são apresentadas em torno de palavras. As palavras, elas são muito sérias e é muito importante a gente entender bem o que cada colocação significa. A pergunta, ela dá margem a algumas interpretações diferentes. Por isso, apesar da resposta dos espíritos, Allan Kardec resolve deixar bem claro, partindo exatamente da comparação que eles fizeram com o cego. A última questão dessa primeira sessão é 83 e a questão é longa. Nós vamos explicar essa questão. Os espíritos têm fim? Peraí, Rogério, mas você não falou que a questão era longa? Vamos seguir. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, o princípio de onde eles surgiram, ou seja, vamos dizer assim, né, a vontade divina, a própria figura, né, se é que a gente pode falar de figura, mas Deus é eterno. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. Todos somos criados por Deus, cada um de nós criou com essa individualidade, mas será que vai chegar um ponto lá na frente onde essa individualidade vai deixar de existir? Sei lá, pode ser que um dia lá na frente eu acabe me unindo, né, com outro e aí vai passar a ser, não sei, loucuras desse tipo. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais? A gente sabe que a matéria, quando esse corpo aqui se esgota, quando esse corpo aqui adoece, chega ao seu termo de funcionamento, essa matéria que o compõe volta para essa matéria primordial que deu origem para ele. Será que de alguma forma, em algum momento, vai acontecer de eu, espírito, aquilo que me compõe enquanto espírito, né, pensando nisso, se desagregue também de alguma forma e volte para essa massa original, se é que existe?
É difícil de conceber-se que uma coisa que tem começo, que teve começo, possa não ter fim. Ele explica a pergunta para deixar bem claro do porquê que ele está querendo saber se os espíritos têm fim. E aí, eles respondem o seguinte: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Por que isso daí? Quer dizer que a gente vai ter fim? Não. A questão é porque no finalzinho da resposta, da pergunta, ele colocou: é difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E aí ele já começou: olha, tem muita coisa que vocês não compreendem, porque a inteligência ainda é limitada. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O fato de eu não compreender que uma coisa tenha tido começo e não tenha fim, o fato de eu não compreender isso de verdade, não significa que é para eu abandonar essa ideia. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Ficamos por aqui. Um beijo grande para vocês. Na nossa próxima conversa, a gente continua falando dessa vez sobre mundo normal primitivo. Beijo grande.